Do zero a tudo, do nada à provisão. E só me faltavam 2 horas. Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Neste vídeo eu quero partilhar convosco o meu testemunho de como o Senhor foi a minha provisão quando eu mais precisava. Então, era no ano de 2023 em que eu me candidatei para fazer um intercâmbio de estudos na França. E o intercâmbio começava em 2024, no segundo semestre do ano em que eu estava a fazer na faculdade. Ora, como é esperado, quando alguém vai para um país diferente ou muda de país, a pessoa precisa de um alojamento, ter condições de deslocamento e muitas outras coisas. E eu precisava de uma residência. Normalmente, quando se faz intercâmbio de troca de estudantes entre universidades, que é o que eu estava a fazer, as universidades têm dormitórios, mas isso depende muito da universidade. Em específico, aquela universidade que eu ia não tinha dormitório ou alojamento de estudante. Nesse caso, eu tinha de procurar por mim mesma, eu tinha de ir atrás dessas coisas por mim mesma. Durante este processo, a minha amiga que estava comigo a acompanhar tudo apresentou-me uma moça que já estava na França ou que já tinha estudado lá e ela podia me ajudar com a procura de alojamento, com dúvidas que eu tinha, curiosidades, porque é mais fácil, porque ela já estava lá. E graças a Deus essa moça foi uma peça-chave para eu encontrar e conseguir o alojamento, assim como também os outros estudantes, alguns outros estudantes que me ajudaram naquela época. Eu e a moça falávamos pelo WhatsApp, ela mandava links, foi ativa na ajuda, perguntava como estava a correr o processo, eu também me chegava a ela, mandava-lhe mensagens a perguntar coisas, a perguntar como é que eu podia fazer isto e aquilo e pronto. Foi mesmo de grande valia. Durante este processo de procura de alojamento, residência, estava muito difícil. Eu precisava disso também para tratar outros documentos, que eu precisava da garantia de onde eu ia ficar para poder tratar outras coisas. E estava mesmo, era uma coisa depender da outra, era muita coisa, mas eis que eu consigo uma residência. Houve outras pessoas que também me ajudaram e uma dessas pessoas que me ajudou mandando-me um link, um site de uma residência que, graças a Deus, tinha vaga disponível. E eu tinha de fazer inscrição. Fiz inscrição, preenchi os meus dados, mandei-lhes pelo e-mail, porque nessa época eu ainda estava cá em Portugal, em Évora, a tratar as coisas assim por e-mail, online. E depois eles tinham de me responder o e-mail deles a dizer que sim, it's ok, que eu podia ir lá. E eles tinham de mandar os dados bancários da residência, os dados bancários deles, para que eu pudesse realmente garantir o meu espaço. Eu não podia garantir simplesmente de boca a dizer que sim, eu quero, eu hei de vir, mas eu tinha de pagar o espaço como é esperado. Depois que eles mandaram-me o e-mail com os dados bancários da residência, eu tinha de mandar o valor para garantir o espaço, mas eu não fiz isso. Eu mandei-lhes um e-mail a explicar um bocado a situação, porque eu não tinha logo aqueles valores que eu tinha de mandar. Porque o que acontece quando vais alugar um sítio, uma casa, um espaço, whatever, tu precisas de pagar a renda, a caução e o fiador. Isso basicamente são 3 rendas logo de uma vez. E a cidade em que eu ia, primeiro de tudo, é cara. E as rendas também, consequentemente, são caras. Não dava para eu pagar tudo logo de uma vez. Eu falei com
os meus encarregados, eu falei com os meus encarregados, com os meus pais, mas nós na época não tínhamos, não era coisa fazível no momento. E eles me deram 3 dias, eles aceitaram que eu me organizasse em 3 dias para pagar e logo garantir o meu lugar e tudo bem na residência. Prontos, eu permaneci assim, prontos, alguma coisa tem de acontecer. Durante estes 3 dias eu falava muito com a minha amiga que estava a me acompanhar neste processo, ela me dava forças também e estávamos mesmo confiantes de que alguma coisa tinha de acontecer, o Senhor tinha de fazer alguma coisa, esse dinheiro tinha de vir de algum lugar. Claro que durante esses 3 dias houve um pensamento ali de de onde é que pode vir, o que é que eu posso fazer para aparecer esse dinheiro. Muita coisa, mas pronto, a confiança sempre esteve lá, a fé de que alguma coisa ia acontecer sempre esteve lá. Chegamos no terceiro dia e nada havia acontecido. Não havia dinheiro, não havia nada ainda. Mas eu estava em paz, por acaso eu estava em paz. Eu sei que podem até estar a se perguntar, Lanara, então por que não desististe? Por que não ficaste em Évora, já que a cidade em Quias é cara? E pronto, eu já tinha me candidatado para fazer esse intercâmbio. Não dava para eu simplesmente dizer não, porque a minha escola, a minha universidade de cá já tinha mandado os meus dados para a universidade de lá, para eu ser estudante de lá. Este intercâmbio funciona assim, é como se fosse troca de estudantes pelas universidades. Então, eu não podia simplesmente dizer, se eu desistisse, eu podia ficar em Évora, mas não estaria a estudar, porque os meus dados já estavam registrados lá e isso são trâmites, são processos, complicações, muita coisa. Eles já haviam feito pedido para me enviarem o dinheiro da bolsa, porque quando fazes esse intercâmbio também dão-te uma bolsa que é um valor para tu te subsistires lá. Só que o valor ainda não havia entrado, por isso que não havia nada ainda. E prontos. Não dava para desistir. Se eu desistisse, eu ficava sem estudar e eu não queria gastar o meu tempo a ficar sem fazer nada. Podia nem trabalhar, mas pronto. O foco era estudar. Então é isso. Eu tinha de ir. Tinha de ir ou tinha de ir. E aconteceu que no terceiro dia eu acordo de manhã, tudo nas calmas, eu estava com paz, estava mesmo em paz, a saber que o Senhor vai fazer, alguma coisa vai acontecer, eu estava em paz. Fiz a minha oração de manhã, orei, pedi ao Senhor que me ajudasse e permaneci assim, fiquei ainda na cama, depois de ter orado e tudo, e depois entrei no WhatsApp. E depois a moça que estava a me ajudar com os processos me manda uma mensagem. Ela manda uma mensagem a perguntar como é que iam as coisas, o que é que eu já havia conseguido e pronto, como é que iam as coisas, como é que andava o processo. E olhem, de coração aberto, sem intenções algumas, eu expliquei-lhe tudo. Expliquei-lhe da situação dos 3 dias, da residência, de que eu expliquei-lhe que eu já havia encontrado uma residência e que eu precisava disto e aquilo. E olha que um detalhe que eu não expliquei. A residência deu-me 3 dias a partir do último e-mail que eles me mandaram, a partir da hora daquele último e-mail que eles me mandaram. Ou seja, eles haviam mandado o e-mail às 11 horas e alguma coisa, às 11 da manhã, e terminava terminava no terceiro dia, às 11 do terceiro dia, nesse caso. Eu acordei no terceiro dia, eram 9, a hora que eu estava a falar com a moça, eu me lembro muito bem até hoje. Eram 9 horas e só faltavam 2 horas para eles recusarem a minha candidatura e pronto.
Era como se eu estivesse a dizer não, não hei de vir, não consigo ir, prontos. Então, ela me manda mensagem, eu lhe explico e ela diz: eu posso te ajudar. Naquele momento, eu fiquei mesmo, uau! Do zero a tudo, do nada à provisão. E só me faltavam 2 horas. O Senhor foi comigo, me ajudou naquele exato momento em que eu precisava. O Senhor trouxe uma provisão. E graças a Deus, depois disso, nós conseguimos. Aconteceu muita coisa naquele dia. Nós estávamos também a correr contra o tempo, só faltavam 2 horas. E com os trâmites do banco, estas coisas, às vezes levam-nos tempo. Prontos. Graças a Deus conseguimos. Eu consegui enviar o valor para a residência, consegui entrar para lá. Eles me mandaram o contrato e graças a Deus eu fiquei lá. E o mais incrível, por mais incrível que pareça, nos meses em que eu ia ficar, no semestre em que eu ia ficar, a residência tinha uma promoção da renda, do arrendamento, e era uma promoção bem significativa. Para o preço em que estava, já não era tão caro para os preços que são daquela cidade, daquele país, daquela cidade em específico. O que eu quero partilhar convosco é que nesse momento em que eu estava à espera, eu tive paz, eu tive fé. E a palavra de Deus em Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando nós pensamos o que é firme fundamento? Firme fundamento é, eu vou dar aqui os exemplos de engenharia, arquitetura, engenharia, né? Quando alguém constrói uma casa, a pessoa precisa fazer fundação, que é para a casa poder ficar firme no lugar, aguentar. E constrói um arranha-céu, precisam também fazer fundação. E quanto mais peso tiver em cima, ou maior ou alto for em cima, a fundação também precisa de ser um bocado mais forte ou até mais longa para baixo da terra. E um firme fundamento é aquele que está firme, que não se abala. Porque não é só um fundamento, não é só uma fundação de um edifício, porque o que os edifícios devem aguentar? Acidentes, fenômenos naturais, né? Como terremotos, sismos, várias outras coisas. Contudo, às vezes os edifícios caem, às vezes os edifícios não aguentam. O fundamento só não era suficiente para explicar fé, mas tinha de ser firme, firme, não se abala, não se mexe, está lá, acredita sem se abalar, independentemente das circunstâncias. Se vem terremotos, sismos, chuvas muito fortes, qualquer uma outra coisa, tornado, se vem caos na tua vida, tu não te abalas, tu estás lá firme, forte e firme, confiando. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha, tem um outro exemplo. No Japão, eu acredito também que outros países fazem. Eles colocam uma certa armadura, molas também nos edifícios, porque o Japão é um lugar de muitos sismos, muitos terremotos, né? Colocam molas nos edifícios para que quando vem os terremotos, os edifícios se abalem, mas não caiam, porque eles não caiam, eles até balançam, criam ali um balanço, um pequeno balanço, e voltam ao lugar. Não sei, a mola, quando tu esticas ela faz isto e volta ao lugar.
Acho que deu para entender. Mas mais do que isso, mais do que os engenheiros projetaram, mais do que os homens pensaram, nós devemos ter fé, uma fé que não se abala, nem cria um balanço, mas uma fé que é firme. Devemos ter paz. Eu quero associar isso a ter paz também em meio ao caos, quando as adversidades vêm, a ter uma paz que não é a paz que o mundo dá. A palavra diz em João 14:27. Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus dá em meio ao caos, em meio a alguma outra coisa, não é a paz que o mundo dá, não são das coisas que o mundo projeta, das coisas que os homens pensam, das coisas que os homens tentam arranjar soluções, que até para no momento, para o mundo físico, são boas soluções, mas não é essa. É mais do que nós pensamos e imaginamos. Jesus nos dá essa paz, essa segurança de que estamos firmes, podemos crer, podemos não ter medo, podemos acreditar. Eu, na verdade, quero vos falar assim dessa fé que nós precisamos ter, mas uma fé que tu tens paz no processo em que esperas. Tu estás firme, esperas por alguma coisa e tens paz acima de tudo. E é a paz que Jesus dá. E ora, a palavra ainda continua a dizer que é a prova das coisas que não se veem. Eu, naqueles 3 dias que me estava a sentir um pouco pressionada a pagar aquele alojamento em que eu precisava, necessitava, eu não vi Deus a fazer as coisas, mas eu esperava. Eu não vi o Senhor a colocar na cabeça da moça que me ajudou a dizer, vá falar com a Lanara, especificamente falando 2 horas. Porque ela podia ter vindo falar comigo depois de passar o tempo em que eu precisava de pagar o alojamento. Mas eu não vi, Não vi, nem sabia como o Senhor ia fazer, não vi que Ele ia colocar na cabeça dela vai falar com a Lanara e perguntar como é que as coisas estão. Nem sequer percebi que ela se disponibilizaria a me ajudar naquele momento. E aquilo foi maravilhoso para mim. Me ensinou uma grande lição, que é isso, ter fé e paz quando estou à espera de alguma coisa, de alguma resposta que vem da parte do Senhor. Quando se trata de fé, o Senhor quer que nós não olhemos para as outras opções. Se tu tens uma segunda opção, então é porque tu não estás simplesmente a confiar no Senhor. Tu tens segunda opção, então tu tens para onde correr. Ora, eu quero te desafiar a elevar a tua fé, a exercitar a tua fé, a confiar no Senhor, mesmo quando não vejas as coisas acontecerem. O Senhor vai fazer, o Senhor é contigo. Assim como Ele foi comigo, o Senhor é contigo. Essa experiência é uma experiência que me tocou muito, porque eu nunca tinha vivenciado uma coisa destas assim, em que eu precisava mesmo naquele exato momento e o Senhor me ajudou. Ora, desejo-vos continuação de um dia maravilhoso e um ano de expectativas ancoradas no Senhor, de uma fé que vai ser elevada nas vossas vidas. Espero que esse vídeo tenha falado convosco, espero que tenha vos tocado. Se alguém tiver alguma dúvida, comenta aí que eu faço questão de responder e esclarecer as vossas dúvidas também acerca disso. E obrigada por assistirem até aqui.
Até mais. Deus vos abençoe.